Todo mundo aplaude quem vence, quem sobe no pódio, quem conquista, quem explode, quem chega lá. Mas ninguém aplaude quem permanece, quem acorda todo dia e faz o que precisa ser feito, quem sustenta a casa, quem carrega o peso, quem não desiste mesmo quando ninguém tá vendo, quem fica quando todos os outros vão embora. E você tá permanecendo. Talvez não esteja conquistando, talvez não esteja brilhando, talvez não esteja ganhando troféus, mas você tá aqui, você tá de pé, você não desistiu. E isso é força, força real, força que não aparece em foto, que não dá like, que ninguém celebra, mas força que sustenta o mundo. Então, antes de você achar que não tá fazendo nada, antes de você se sentir fraco, eu vim te dizer: permanecer também é força, e talvez seja a maior de todas. Se essa mensagem fala com você, curta, inscreva-se e comente de onde você está lutando hoje. Força também é permanecer. Não é só levantar depois da queda. Não é só vencer a batalha. Não é só conquistar o sonho. Força também é acordar todo dia. É fazer o mesmo trabalho. É cumprir a mesma rotina. É carregar o mesmo peso. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando parece que nada muda. Porque é fácil ser forte quando você está vencendo. Quando você está subindo. Quando você está conquistando. Todo mundo é forte quando está no topo. O difícil é ser forte quando você está no meio, quando não está nem subindo nem caindo, quando você está apenas permanecendo. E é aí que a maioria desiste, porque a gente foi ensinado a celebrar a vitória, a celebrar a conquista, a celebrar o momento glorioso. Mas ninguém te ensinou a celebrar a permanência, a constância, o compromisso silencioso de continuar mesmo quando não tem nada de especial acontecendo. E é isso que eu vim te dizer hoje. Isso também é força, e talvez seja a maior de todas. A força invisível. Tem uma força que ninguém vê. Não é a força de levantar peso, não é a força de vencer desafios, não é a força de conquistar objetivos. É a força de permanecer, de acordar todo dia e ir trabalhar, de sustentar a família, de pagar as contas, de cumprir as promessas, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer, mesmo quando você está cansado, mesmo quando ninguém reconhece. Essa é a força que sustenta lares, que constrói carreiras, que mantém pessoas de pé. E é a força mais difícil de todas, porque não tem glamour, não tem aplauso, não tem reconhecimento. Tem só você e o compromisso que você fez com você mesmo, com a sua família, com a sua vida. E todo dia você levanta e faz, sem esperar reconhecimento, sem esperar recompensa, sem esperar que alguém perceba. Você só faz, porque precisa ser feito, porque você assumiu essa responsabilidade, porque você é quem você é. E isso, meu amigo, é força. Força real, força profunda, força que a maioria das pessoas não tem, porque a maioria quer o espetáculo, quer a glória, quer o reconhecimento. E quando não tem, eles desistem, eles param, eles abandonam. Mas você não, você permanece. O peso da permanência. Permanecer é pesado, muito mais pesado do que as pessoas imaginam. Porque quando você está lutando, quando você está conquistando, quando você está vencendo, tem adrenalina, tem emoção, tem combustível. Mas quando você está permanecendo, quando você está só mantendo, quando você está apenas cumprindo, não tem nada disso. Tem só o peso da responsabilidade, o peso do compromisso, o peso de continuar mesmo quando não tem mais vontade. E ninguém te prepara para isso. Te preparam para vencer, para conquistar, para lutar. Mas ninguém te prepara para permanecer, para sustentar, para manter. E aí você descobre que a vida não é feita de grandes batalhas. A vida é feita de pequenos dias, dias comuns, dias sem nada de especial, dias em que você só precisa acordar e fazer o que precisa ser feito. E esses dias são os mais difíceis, porque não tem motivação, não tem inspiração, não tem nada te puxando para frente. Tem só você e a sua decisão de permanecer, de não desistir, de não abandonar, de não largar. E quando você faz isso, quando você permanece mesmo sem motivação, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado, você está exercitando a força mais poderosa que existe, a força da constância. Ninguém aplaude a constância.
Sabe por que a constância é tão difícil? Porque ninguém aplaude. Ninguém faz post sobre você acordar todo dia e trabalhar. Ninguém te parabeniza por pagar as contas no dia certo. Ninguém te dá troféu por manter a sua palavra, por cumprir o seu compromisso, por ser confiável. Ninguém vê isso. E a gente vive num mundo que só valoriza o extraordinário, o espetáculo, o momento viral, o grande feito. Mas a vida real não é feita disso. A vida real é feita de acordar todo dia. É feita de trabalhar todo dia. É feita de cumprir todo dia. Mesmo quando ninguém tá vendo. Mesmo quando ninguém tá aplaudindo. Mesmo quando você não tem vontade. E é aí que você descobre quem você é de verdade. Não é nas grandes vitórias. Não é nos momentos gloriosos. É nos dias comuns. Nos dias sem plateia. Nos dias em que você poderia desistir e ninguém ia saber. É ali que você se define. E se você permanece, se você continua, se você não desiste, você está construindo algo que ninguém pode tirar de você. Caráter. Não é sobre ser o melhor, não é sobre ser o mais forte, não é sobre ser o mais talentoso, é sobre ser confiável, é sobre ser constante, é sobre ser alguém que permanece. E isso vale muito mais do que qualquer troféu. A madrugada silenciosa. Tem uma hora que separa pessoas. Não é a hora da vitória, não é a hora do aplauso, é a madrugada. Quando todo mundo está dormindo, quando ninguém está vendo, quando você está sozinho com os seus compromissos. É ali que você decide, eu vou permanecer ou eu vou desistir. Porque durante o dia tem gente olhando, tem expectativa, tem pressão, e isso te mantém de pé. Mas na madrugada, quando é só você e o silêncio, quando ninguém vai saber se você desistiu, é ali que você decide se vai seguir ou não. E quando você escolhe permanecer, quando você escolhe não desistir, quando você escolhe não abandonar, você está exercitando a força mais poderosa que existe, a força da constância. Desistiu ou não, é ali que você descobre quem você é. E a maioria das pessoas desiste na madrugada. Desiste quando ninguém está olhando, quando não tem plateia, quando não tem reconhecimento. Mas você permanece. Mesmo na madrugada, mesmo no silêncio, mesmo sozinho, porque você não está fazendo isso para os outros. Você está fazendo isso por você, pelo compromisso que você fez, pela pessoa que você decidiu ser. E isso é força. Força que não precisa de plateia. Força que não precisa de aplauso. Força que simplesmente permanece. Porque é isso que pessoas de verdade fazem. Elas não desistem quando fica silencioso. Elas não param quando ninguém está olhando. Elas continuam, porque é o certo a fazer. E quando você faz isso, quando você permanece mesmo na madrugada, você constrói algo dentro de você que ninguém pode destruir. Integridade. E não tem nada mais poderoso do que isso. O trabalho invisível. Você sabe qual é o trabalho mais importante? Não é o trabalho que dá dinheiro, não é o trabalho que dá fama, não é o trabalho que dá reconhecimento. É o trabalho invisível. O trabalho de acordar todo dia e fazer o básico, de cumprir a rotina, de manter as coisas funcionando, de sustentar, de manter, de permanecer. Esse é o trabalho que ninguém vê, que ninguém valoriza, que ninguém celebra, mas é o trabalho que mantém o mundo de pé. Porque sem ele, tudo desmorona. Sem a pessoa que permanece, sem a pessoa que sustenta, sem a pessoa que mantém, não tem família, não tem empresa, não tem estrutura, só tem caos. E você? Você é essa pessoa. A pessoa que permanece, a pessoa que sustenta, a pessoa que não desiste. E eu sei que às vezes você se sente fraco, você se sente cansado, você se sente invisível. Mas você não é fraco. Você é a coluna. Você é a base. Você é o que mantém tudo em pé. E isso é força. Talvez não seja a força que aparece em foto, mas é a força que importa. É a força que transforma. É a força que constrói. A verdade sobre a força. Deixa eu te contar uma verdade. Força não é fazer o impossível uma vez. Força é fazer o possível todos os dias. Força não é vencer uma grande batalha. Força é vencer as pequenas batalhas diárias. Força não é nunca cair. Força é sempre levantar.
E força não é sempre estar bem. Força é continuar mesmo quando você não está. Porque qualquer um consegue ser forte quando está bem, quando está motivado, quando está inspirado. O difícil é ser forte quando você está cansado, quando você está desmotivado, quando você não aguenta mais. É ali que a força real aparece. Não é a força dos músculos, é a força da alma, a força do compromisso, a força da decisão. E você tem isso. Você tem essa força dentro de você. Mesmo que hoje você não sinta, mesmo que hoje você duvide, você tem. Porque você está aqui, você está de pé, você não desistiu. E isso já é prova da sua força. O que fazer hoje? Então, o que você vai fazer hoje? Não precisa ser grande, não precisa ser espetacular, não precisa ser perfeito. Você só precisa permanecer. Vou te dar 3 coisas, 3 atitudes simples, mas poderosas. Primeira, levante. Mesmo que você não queira, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não veja sentido, levante. Porque levantar é o primeiro ato de permanência. É você dizendo, eu não desisto, eu continuo. E quando você levanta, quando você coloca os pés no chão, você já venceu a primeira batalha do dia. Segunda, haja mesmo cansado. Você não precisa fazer tudo, você não precisa fazer perfeito, você só precisa fazer alguma coisa. Uma coisa pequena, uma tarefa, uma responsabilidade, qualquer coisa que precise ser feita. Porque ação é permanência, é você mantendo as coisas funcionando, é você cumprindo o seu papel. E quando você age, mesmo cansado, você está exercitando a força da constância. Terceira, não desista de si mesmo. Você pode ter dias ruins, pode ter momentos de fraqueza, pode ter dúvidas, mas não desista de você. Porque você é o único que vai estar com você até o fim. E se você desistir de você, não sobra nada. Mas se você permanecer, se você continuar acreditando em você, se você não largar você mesmo, tudo ainda é possível. Porque força não é nunca duvidar. Força é continuar mesmo duvidando. O silêncio da força. Tem uma força que não grita, que não faz barulho, que não chama a atenção. É a força de permanecer. E ela é silenciosa, porque não precisa de plateia, não precisa de reconhecimento, não precisa de nada além da decisão de continuar. E é essa força que constrói vidas, que sustenta famílias, que mantém o mundo funcionando. Não é a força dos holofotes, é a força do silêncio, a força da madrugada, a força do dia a dia. E você tem essa força. Você é essa força, porque você está aqui, permanecendo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando parece que nada muda. Você continua. E isso é tudo, é o suficiente, é o que importa. Porque no final, não é quem ganhou mais troféus, não é quem teve mais aplausos, não é quem teve mais reconhecimento. É quem permaneceu, quem não desistiu, quem manteve a palavra, quem cumpriu o compromisso, quem ficou quando todos os outros foram embora. Essas são as pessoas que constroem o mundo. E você é uma delas. Permanecer é vencer. Você quer saber o que é vencer? Não é chegar no topo, não é conquistar tudo, não é ser o melhor. Vencer é permanecer. É acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito. É cumprir o seu papel. É não desistir. É manter a sua palavra. É sustentar as pessoas que dependem de você. Isso é vencer. E se você está fazendo isso, se você está permanecendo, você já está vencendo. Mesmo que não pareça, mesmo que ninguém veja, mesmo que você não sinta, você está vencendo, porque você não desistiu, você não largou, você não abandonou, você permaneceu. E isso é força, isso é vitória, isso é tudo. Hoje eu escolho permanecer. Eu não preciso vencer, eu não preciso conquistar, eu não preciso brilhar, eu só preciso permanecer, fazer o que precisa ser feito, cumprir o meu compromisso, manter a minha palavra, mesmo que... Cansado, mesmo sozinho, mesmo sem reconhecimento. Porque força não é só levantar depois da queda.
Força também é não cair, é manter, é sustentar, é continuar. Eu sou a coluna que sustenta, eu sou a base que mantém. Eu sou quem permanece quando todos os outros vão embora. E isso é o suficiente. Isso é força. Isso é vitória. Eu não desisto. Eu não largo. Eu não abandono. Eu permaneço. Porque pessoas de verdade não precisam de aplauso. Elas só precisam do compromisso com elas mesmas. E eu tenho esse compromisso. Hoje eu permaneço. Comente "Eu continuo" se você decidiu não desistir hoje. Permanecer é força, talvez a maior de todas, porque qualquer um pode começar, qualquer um pode ter um dia bom, mas poucos conseguem permanecer, dia após dia, ano após ano, sem desistir, sem largar, sem abandonar. Você é um dos poucos, e isso te torna especial. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Volte amanhã, porque a jornada continua e você também. Pessoas de verdade não se constroem em dias fáceis, se constroem na permanência.